26 de outubro, dia do bem-aventurado Luís Orione. Em 26 de outubro de 1980, no esplendor da Basílica Vaticana, o Papa João Paulo II, hoje também santo, teve a alegria de levar às honras dos altares São Luís Orione, humilde e pobre sacerdote que se ergue, no dizer do Papa, como gigante apóstolo da caridade, pai dos pobres, benfeitor insigne da humanidade sofredora e aflita. Este novo santo nasceu no norte da Itália em 1872. Ao sair da adolescência, aspirava a ser sacerdote. Entrou no oratório salesiano em Turim quando seu fundador, João Bosco, ainda vivia. Este lhe dedicou grande estima e lançou em seu coração a semente da futura vocação com esta frase de São Francisco de Sales, que ele sempre repetia: um terno amor ao próximo é um dos maiores e excelentes dons que a divina providência pode conceder aos homens. Concluído o ginásio, deixou o oratório salesiano e voltou para sua terra, a fim de entrar pouco depois no seminário e também cursar filosofia e teologia. Durante os estudos, lançou os alicerces de sua futura congregação com o lema paulino: renovar tudo em Cristo. Ordenado sacerdote em 1895, dedicou-se com ardor à ação pastoral e desenvolveu a incipiente obra em favor dos necessitados. Foi um destes homens sensibilíssimos aos sofrimentos da humanidade, que se tornaram instrumentos dóceis nas mãos da divina providência, para aliviar as misérias humanas. Assim foi São Vicente de Paulo no século XVI. Assim foram no século passado São José de Cotolengo e Luís Guanella, com a finalidade de uma dedicação total aos pobres, aos trabalhadores humildes, aos doentes, aos necessitados e marginalizados pela sociedade. Orione fundou uma congregação religiosa, a Pequena Obra da Divina Providência. A semente bem plantada logo floresceu e tornou-se grande árvore, espalhando raízes em diversos países. Para ampliar ainda mais a possibilidade de responder aos apelos dos pobres, em 1915, iniciou a família religiosa das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade e confiou-lhes o serviço dos órfãos, enfermos, pobres e crianças abandonadas. Em 1908, ajudou a socorrer as numerosas vítimas do terrível terremoto que sacudiu a região da Sicília e Calábria, na Itália. O grande escritor italiano Inácio Silone, contando o episódio do qual foi testemunha, disse: numa manhã cinzenta e gelada, após uma noite sem dormir, assisti a uma cena bem estranha. Um sacerdote baixinho, maltrapilho, caminhava entre os escombros do terremoto, rodeado por uma multidão de crianças que ficaram sem família. Em vão, o humilde sacerdote perguntava se não existia meio de transporte para que levassem essas crianças até Roma. A estrada de ferro era interrompida e não existiam outros meios de transporte para a viagem tão longa. Foi então que chegaram alguns carros. Era a comitiva do rei da Itália, que visitava os municípios atingidos pela catástrofe. Logo que os ilustres personagens se afastaram, o pobrezinho, sem pedir licença, começou a lotar um dos carros com as crianças que recolhera. Os guardas, porém, intervieram lutando com o pobre padre quase corpo a corpo, de tal modo que o fato chamou a atenção do rei. Um tanto amedrontado, o padre aproximou-se com o chapéu na mão e pediu ao rei que cedesse por algum tempo um carro, a fim de levar as crianças órfãos até a estação mais próxima. Comovido, o rei deu seu consentimento. Este padrezinho era Luís Orione. As congregações dos Filhos da Divina Providência e das Irmãs desenvolvem atividades em 16 países da Europa e também da América. Possuem mais de 300 casas ou instituições com mais variados tipos de serviço, sobretudo no setor
assistencial educativo. No ano 1914, chegaram ao Brasil, convidados pelo arcebispo de Mariana. Mantém várias casas de órfãos, decepcionais, abrigos para idosos e hospitais. Cuidam inclusive da pastoral em diversas dioceses e dirigem a prelazia de Tocantinópolis. Luiz Orione realizou obras admiráveis porque sentia a força da providência divina, na qual depositava confiança ilimitada. Faleceu, consumido pelas fadigas, em 1940, com 68 anos de idade. Sua elevação às honras dos altares é um reconhecimento oficial por parte da Igreja, porque santidade é essencialmente caridade, pois a intensidade do amor a Deus se mede pela intensidade do amor ao próximo. Bem-aventurado Luiz Orione, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.